Olá, povo abençoado. Quero trazer aqui uma reflexão para contribuir um pouco com o nosso crescimento espiritual. Então, esteja bem atento, né, a este vídeo, né, que é um vídeo rápido. Né? Como eu disse, a gente é uma geração de pensamento acelerado, né? A gente não suporta ouvir algo muito tempo, então eu vou trazer rapidinho uma reflexão, mas que pode trazer efeitos eternos na sua vida, não na garantia daquilo que eu vou falar por mim mesmo, mas do que está registrado na palavra do Senhor. Levítico, no capítulo 6, né? E quem gosta aí do livro de Levítico e medita todo dia, diz amém aí. Bom, Levítico capítulo 6, do verso 8 até o verso de número 12, há uma lição bem interessante que podemos tirar dali. Depois você pode estar lendo aí com calma, separando um tempo e meditando um pouco melhor. Mas esse texto há uma ordem clara de Deus para que o sacrifício que queimava no altar, né, durante todo o dia, e aquele fogo não poderia ser apagado. E ele, durante também a noite, ele continuava queimando, até que as cinzas, né, eu acredito já pela madrugada, tudo estava virando cinza, aquela lenha virava cinzas. O sacerdote, ele tinha então a incumbência de pegar aquelas cinzas, colocar do lado do altar e retirar as suas vestes, né, de sacerdotais, e a Bíblia diz que ele deveria vestir uma outra veste, uma outra vestimenta, pegar aquelas cinzas e levar para um lugar separado, um lugar interessante, que o texto diz no versículo 11, levar para fora do arraial num lugar limpo e colocar aquelas cinzas. É óbvio que você já ouviu falar, eu ouço muito falar, de sempre a pessoa ter que voltar ao primeiro amor. Os tempos antigos eram melhores. Ah, se eu tivesse aquela paixão, aquela comunhão que eu tive antes com o Senhor, que eu levantava de madrugada, que eu orava, olha, que eu tinha fome de ler a Bíblia. Ah, quem dera que eu voltasse ao primeiro amor. Né? A gente ouve muito, muito, e eu creio que talvez 80% ou mais de todo cristão acham que o tempo antigo era bem melhor, e seu relacionamento com Deus antigamente era bem melhor do que hoje. Né? A gente ouve muito sobre isso e talvez você se encaixe nisso que eu vou falar agora. Né? Esse trabalho do sacerdote, de pegar as cinzas e no outro dia levar e colocar num lugar de honra, né? Significa que aquelas cinzas eram tratadas com respeito, colocar num lugar limpo, separado, mas fora do altar. Há muitas pessoas hoje que estão presas no seu relacionamento com Deus, porque ainda estão presas no sentimento de que os dias passados foram melhores. Essas cinzas que queimaram, que tiveram seu valor, que foram boas e um dia foram brasas e queimaram a oferta e o sacrifício, preste atenção numa coisa, elas nunca mais queimarão. As cinzas precisam ser retiradas. E às vezes as cinzas ainda não foram retiradas, estão no nosso coração e na nossa mente. Ah, aqueles dias. Enquanto você está achando que os dias passados foram melhores, você está travando o seu coração para que hoje dias bons e melhores aconteçam. Se as cinzas permanecessem no altar e o sacerdote fosse colocar nova lenha, aquelas cinzas iriam atrapalhar a lenha nova a queimar, iriam sufocar. Talvez seja isso que está acontecendo na vida de muitos. Não tiraram a cinza e não estão vivendo em novidade de vida. Ok? Então as cinzas, essa lembrança é boa. Né? A Bíblia diz aqui que era para colocar no lugar limpo, com respeito, não era para jogar fora. Então há lembranças boas que são para guardar, mas não são para impedir que o fogo queime novamente. Então tire essas cinzas e entendam, esses dias bons não vão voltar mais. Eles queimaram, tiveram seu propósito. Mas há algo interessante aqui no versículo de número 12. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará. E não se até aí, e não se apagará. Ou seja, o problema não está aqui na situação de que você teve um fogo
que um dia queimou e não queima mais? Não, não. O problema não é esse. O problema é que você precisa remover as cinzas velhas, mas se você não colocar lenha nova, o fogo vai estar apagado. A ordem era que o fogo ardesse continuamente no altar. Então entenda uma coisa, aquele tempo não vai voltar, mas você pode fazer hoje na sua vida um novo tempo. É só você trazer lenha nova. É só você colocar novos sacrifícios. É só você se despir do passado, como o sacerdote se despia do sacrifício que era queimado e colocava uma nova roupa, porque era um novo tempo. Coloque uma nova roupa. Renove a sua mente e o seu coração. Traga lenha nova e sacrifício novo. O fogo no altar precisa arder. Então, não adianta choramingar, podemos falar assim o tempo antigo. Viva hoje um novo tempo. Creia que um novo tempo o Senhor tem para você e não é amanhã. A lenha queimava, ou o fogo queimava todos os dias. Não se prenda no passado, mas também pare de viver no futuro que nunca vai chegar. O futuro nunca vai chegar. Enquanto muitos estão projetando sua felicidade para o futuro, estão angustiados e tristes, vivendo hoje um dia triste. A lenha para queimar no seu coração hoje. A presença do Espírito Santo no seu altar, no seu coração, precisa queimar hoje. Amanhã nunca vai chegar. Então, preste atenção, aqueles que se prenderam no passado e aqueles que tristes estão projetando a sua vida para um futuro, mas que quando chega, quantos anos isso está acontecendo, quando chega ano que vem, não, estou me organizando, quando chega você ainda está vazio, o altar está vazio. É trabalho do sacerdote, sim, dá trabalho para fazer, dá trabalho, mas vale a pena. Ative hoje a sua comunhão, Deus te ama hoje. Não espere que, Deus vai me amar amanhã o amor de Deus vai se concretizar na minha vida. Não. O amor de Deus é real. Deixa Ele tocar na sua vida, no seu coração, na sua alma, te renovar para hoje. Crie confiança. Crie a expectativa no seu coração. Hoje é o meu dia. O passado nos fala de excesso. Né? O passado é excesso. O passado podemos dizer assim, que nos leva a uma depressão. Né? O excesso de passado leva à depressão. Excesso de futuro leva à ansiedade. E não existe mais passado, não existe mais futuro. O tempo é hoje. Queime a sua lenha. Renove a sua vida. Dobre-se diante de Deus. Queime o fogo, como diz a expectativa aqui, a ordem de Deus é que o fogo arderá continuamente no altar. E diz ainda nesse verso 12, o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Amém? A cada manhã. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando Deus enviava o maná, havia pão em abundância caindo, mas só se alimentava quem pegava. Irmãos, o pão dos céus cai todos os dias. Se você pega, você se alimenta. Você busca essa comunhão, você rompe com o passado. Confie no amor de Deus. Entregue seu coração, não de uma forma religiosa, mas volte a se apaixonar novamente pelo Senhor. Se faz sentido para você, digita aí amém. Que Deus te abençoe. Eu vou orar. Deus querido, Deus amado, eu te peço no nome de Jesus. Toque naqueles corações, Pai, que neste momento estão entendendo que precisam desta mudança radical na sua vida. De ter atitudes hoje, para viver hoje, para se libertar de um passado que pode ter sido bom, mas que não volta, e que não queremos projetar a nossa comunhão para o futuro, mas nos ensina a cada dia a colher o maná que cai, Senhor. Ele não cai para amanhã, ele cai para hoje. Então, Pai, Tu és esse pão vivo que nos alimenta, como diz a Tua palavra, quem de mim se alimenta viverá por mim. Ensina-nos a viver por Ti, nos conectar a Ti. Não sermos assistentes de cultos, mas sermos a oferta viva ao Senhor. Nos consagramos a Ti e ouve a nossa oração. Abençoe aquele que está necessitando, Senhor, de um toque, de um renovo, que possam tomar atitudes hoje, para que o fogo nunca mais se apague em seus corações. Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe aí a sua vida grandemente.